professor Edgar Leite, graduado em Relações Internacionais, mestre em Estudos Europeus pela Universidade de Deusto, na Espanha, e doutorando pela Universidade de Amsterdã, idealizador do Mecenas Restaurante e responsável pela restauração de mais de 10 antigos imóveis no Rio de Janeiro. Sou presbiterial e, em seu nome, todas as autoridades aqui presentes e todos os presentes. Falar da Constituição de 1824, Sua Alteza falou há pouco sobre Dom Afonso Henriques e sobre o início dessa trajetória administrativa iluminada da monarquia portuguesa, que é fundamental o conhecimento dessa trajetória para podermos entender o Brasil, como ele se constituiu como país, como sociedade, como nação. Toda a legislação que foi expedida pelos reis de Portugal desde o século XVI tiveram um papel fundamental na organização da estrutura social e política. Nós podemos dizer que, no entanto, que foi só no século XVIII, quando a sociedade brasileira já estava bem consolidada nos seus objetivos, na sua dinâmica interna, no seu processo de miscigenação e de absorção de elementos diversos, culturais e étnicos diversos, numa mesma identidade, porque isso é um fenômeno que já era claro no século XVII e se tornou mais evidente ao longo do século XVIII, é que Portugal começou a estabelecer algumas diretrizes administrativas e legais extremamente importantes para a consolidação do Projeto Brasil. O Projeto Brasil, que era, em grande parte, um projeto de Portugal também, porque sempre, desde o início do século XVIII, se acreditava que o Brasil era o futuro de Portugal, em diversas dimensões. Então, nós podemos ressaltar aqui a legislação de Dom José I, mas especialmente, que é bastante polêmica e contraditória, tanto na história do Brasil quanto na história de Portugal, mas especialmente o Regimento dos Índios, que foi o primeiro documento, embora Portugal tenha sempre garantido a liberdade dos índios, o Regimento dos Índios, de Dom José I, de fato consolidou, nós diríamos, o reconhecimento dos índios, nós diríamos não, está escrito, como súditos, e permitiu aos índios que utilizassem sobrenomes portugueses. Esse movimento foi um movimento muito importante, porque consolidou toda uma política que foi feita em conjunto com os jesuítas por 200 anos, mas que mesmo com a expansão dos jesuítas, ela reconheceu uma realidade de fato, que era a integração das populações indígenas como um grande elemento populacional de base, estruturante da sociedade brasileira. A vida de Dom João VI Brasil, que foi um momento memorável da história de Portugal e da história do Brasil, porque permitiu que Portugal, os reis de Portugal, consolidassem as estruturas, os principais elementos institucionais do Brasil que temos até hoje, inclusive, porque, do ponto de vista estrutural do Estado, nada foi feito de muito novo desde as instalações de 1808, tudo de certa forma é comentário em função daquilo, mesmo durante o período republicano. A partir de Dom João VI, a ideia de que o Brasil deveria se tornar um reino, a sede do império, se tomou conta de grandes setores da sociedade brasileira, e é muito curioso nós chamarmos a atenção para um fato típico, específico da história do Brasil, que singulariza o Brasil. Diante de todos os países da América, com exceção talvez do Canadá, mas o Canadá tem algumas ilhas do Caribe, mas são singularidades. O Brasil foi o único país que, naqueles anos da Revolução Francesa, guerras napoleônicas e pós-guerras napoleônicas, o Brasil foi o único país que não recusou o princípio da legitimidade.
Quer dizer, isso é uma coisa muito importante na história do Brasil, singulariza o nosso país, e isso foi observado, né, no Congresso de Viena e pelas potências europeias. Ou seja, todos os países da América Latina acompanharam a posição norte-americana de questionar o princípio da legitimidade, questionar as realezas, questionar os reis, questionar os imperadores, né? A declaração de independência é muito clara nesse sentido, né? Não, mas o rei é bom, etc., desde que o rei acompanhe as posições. Quando ele não acompanha, não só é nosso direito, mas é nosso dever atuar contra ele. Esse questionamento desse princípio, ele incendiou a América inteira. Todos os países questionaram o princípio do caso, os reis da Espanha. O Brasil foi o único país que se recusou. E quando eu digo se recusar, não é que isso tenha sido um movimento político imposto aos grupos políticos dominantes brasileiros. Isso já era, de fato, uma tendência e um movimento que fazia parte, de certa forma, da identidade brasileira. Então, quando o Dom Justiça chegou ao Brasil, por exemplo, se sabe que em São Paulo, quando chegou a notícia lá, se acenderam fogos de artifício, fizeram missa, etc., comemorando o advento do Império do Brasil. Então, a recepção, a lealdade do Brasil ao rei de Portugal sempre foi expressiva. E vocês observam que os dois movimentos de inconfidência, eles foram, na verdade, natimortos. Eles nunca tiveram o apoio e o entusiasmo que geraram na América Hispânica. Então, as pessoas eram muito cautelosas em questionar o rei e muito entusiasmadas com a possibilidade de que a redenção viesse do rei. Isso também deve ser conjugado com um outro elemento, que também deve ser considerado, que é a influência do sebastianismo na cultura política brasileira, que nunca deve ser esquecido, porque isso também ajudou a consolidar a ideia de que a salvação viria da família real. Isso é uma coisa importante, porque em Portugal o sebastianismo também teve vida longa, mas Portugal teve algo que aconteceu lá, da qual nós somos parcialmente responsáveis, que foi a Guerra Civil de Dom Pedro e o irmão. Isso, de alguma forma, acabou muito com certa ingenuidade ou certa tradição política portuguesa. Mas aqui nós não tivemos essa guerra. E os grupos políticos brasileiros, quando se deram conta de que o Brasil podia ser independente, e Dom João VI, na prática, o transforma em país independente. Quando se fala de independência do Brasil, que se aponta em 1822, a verdade é que desde a criação do Reino Unido, o Brasil, de alguma forma, já era senhor do seu destino. Então, a independência que surgiu dos conflitos, não dentro da família real, porque, na verdade, Dom Pedro tinha total lealdade ao pai e o transformou em imperador do Brasil, né, titular, enquanto ele viveu, Dom João VI. Mas, principalmente, da Revolução Portuguesa, da forma como os portugueses entenderam o processo e a necessidade de domar o rei, ou ter o rei sob seu controle, é que acabou introduzindo o Brasil numa via absolutamente de independência absoluta com relação a Portugal. Mas todos perceberam que isso não era possível, isso não aconteceria se não fosse a presença de Dom Pedro I, cuja liderança foi fundamental para unir todos aqueles que tinham um receio em romper com o rei de Portugal, ou aqueles que tinham receio de romper com Portugal, ou aqueles que tinham medo de que a ideia da independência poderia afundar o Brasil na mesma crise, nas guerras civis intestinas que assolavam a América Hispânica. Então, Pedro I foi uma liderança muito segura. Ele, particularmente, era uma pessoa muito apaixonada, não vou entrar no lado pessoal do Pedro I, ele era uma pessoa absolutamente apaixonada, muitas biografias sobre ele, mas, do ponto de vista político, ele herdava, de certa forma, de uma outra maneira, mas com o mesmo conteúdo, o pragmatismo do pai, e foi muito feliz em conduzir o processo de independência, né? Em articular. Ele foi um grande articulador político, ele articulou com diversos setores do sul, do sudeste,
Ele escutou, mandou escutar o pessoal do Nordeste, depois o Pernambuco se rebelou contra ele. Ele foi bastante duro com relação a Pernambuco. Mas ele conduziu a política até o momento em que os interesses dele estavam para outros. Mas o nosso objetivo aqui é tratar dessa Constituição, que é uma Constituição notável, que é a Constituição de 1824, que a gente pode dizer que é mais uma peça importantíssima nessa estrutura legal que os reis de Portugal construíram com relação ao Brasil. É uma culminância desse processo. A Constituição de 24, nós vamos tratar apenas de um aspecto dela, que está fazendo este ano 200 anos. Foi a mais longa, vocês sabem muito bem, a mais estável, a mais precisa das constituições que o Brasil teve. Quando nós olhamos, por exemplo, a Constituição de 1988, que é atualmente em vigor, que é provavelmente a mais confusa, a mais longa e a mais difícil de ser compreendida, sendo executada das constituições que o Brasil teve muitas, mas essa de 88, você vê a quantidade de emendas constitucionais que nós já tivemos, não sei para em que número, né? Está no número 100 e tanto, mais ou menos. Quando nós olhamos essa Constituição e olhamos a Constituição de 1924, nós percebemos que a Constituição de 1924 ela foi uma obra de arte jurídica muito bem pensada, principalmente no sentido de conceder estabilidade. No que diz respeito à nossa conferência específica hoje, nós estamos falando sobre um aspecto singular dessa Constituição, que é o seu artigo 6º, que é o artigo que diz respeito e estabelecia quem era o cidadão brasileiro. Vocês sabem que o grande problema, nós estamos falando de direitos, porque nós estamos num período, não em 1924, mas voltando ao século XVII e XVIII, um período onde a ideia dos direitos civis ainda não estava, era uma ideia que ainda não estava disseminada nos meios políticos e jurídicos, mas a grande questão moral, isso é apontado por todos os polemistas, moralistas e religiosos dos séculos XVII e XVIII, a grande questão moral do Brasil era a escravidão. A escravidão indígena, por um lado, porque a escravidão indígena ela tinha sido condenada pela Companhia de Jesus e pelo Estado português e pela Santa Sé várias vezes, mas principalmente a escravidão africana, cuja permanência, cuja insistência, cujas necessidades causaram sempre uma série de sentimentos negativos por parte daqueles que se preocupavam com a ordem moral e com o desenvolvimento do Brasil. Nós temos aí grandes pensadores jesuítas, por exemplo, no século XVIII, como Jorge Benci, seu livro sobre a economia cristã dos escravos, e principalmente o grande padre Antônio Vieira, que gastou muita tinta escrevendo seus sermões para tratar do assunto, né? E ele era um profundo crítico da escravidão, mas ele era profundamente fascinado com o fato, ele se pergunta isso, o cérebro, depois sermões de Padre Antônio Vieira, não ele só no Brasil, foram publicados depois na África também, e muita coisa aconteceu no Congo, por conta dos sermões de Padre Antônio Vieira, que eram vinculados lá. Ele era muito impressionado, e para ele era um mistério profundo. O que Deus queria dizer trazendo essas populações africanas para o Brasil? Ele se perguntava muito que tipo de sociedade está sendo construída no Brasil, porque Antônio Vieira era muito sensível, quando ele pensava no Brasil, nessas questões das composições múltiplas da sociedade brasileira. Porque como ele conhecia outros lugares onde os jesuítas atuavam, e ele via, por exemplo, como na América Hispânica as estruturas sociais eram herméticas e não havia fusão entre os diferentes setores, ele se impressionava muito no Brasil, como no Brasil havia mistura, as pessoas iam se tornando umas às outras, né? Ele era sensível tanto à questão dos escravos quanto à questão dos cristãos novos, que era um tema muito guerreiro, porque vocês sabem, a população de cristãos novos no Brasil era imensa. E isso tinha um peso na formação étnica brasileira, inclusive espiritual. E ele era encantado, preocupado, porque ele tinha essa questão, né? Então, na época de Napoleão obrigou a indicar o título de imperador.
E por isso é fascinante que o Brasil tenha efetuado esse translaço de império, né? O Brasil ele recebe, o Pedro recebe esse título de imperador. Mas essa coisa do império é muito importante porque quando em São Paulo se recebe Dom João VI e as pessoas proclamam como imperador, é porque a ideia de que o Brasil deveria ser um império precede muito a própria declaração de Poder. Isso já existia na sociedade brasileira, né? A ideia, e você observa muito isso quando você tinha aqueles heréticos todos no Brasil, de Inquisição pegar, muitos deles falavam do império, falavam das coisas. Havia uma crença popular muito grande que tinha a ver também com as festas do Divino Espírito Santo, né? Que era uma festa também muito importante no Brasil, e tinha vindo de Portugal, e que era uma festa da realeza portuguesa. Então, esses elementos todos nos mostram que havia uma perspectiva muito grande já de resolver esses problemas, integrar a sociedade, né? O Império do Brasil, o Quinto Império, o que quer que fosse, era uma sociedade que deveria ter determinados padrões. E Dom Pedro I, especificamente Dom Pedro I, ele era totalmente contra a escravidão, ele não tinha esse tipo de movimento, esse dele era outro. Era um constitucionalista. Ele estava cercado de pessoas como Isabel Paz, por exemplo, que também era um crítico da escravidão. Então, esse artigo 6 é um artigo importante porque é um artigo onde se define quem são os cidadãos brasileiros. E o texto, o artigo 6 é muito interessante, né? Muitos historiadores e juristas já trataram desse artigo. Ele diz o seguinte: são cidadãos brasileiros, os nascidos no Brasil, quer ingênuos, quer rebeldes. Esse documento, esse artigo é muito importante por várias razões, porque ele, primeiro, ele são ingênuos, quer dizer, as pessoas que nascem, né? Todas as pessoas que nascem no Brasil são cidadãos brasileiros, quer ingênuos, quer libertos. Ou seja, ele admite que existem escravos no Brasil, embora em nenhum momento a Carta Constitucional esteja legalizada essa relação, mas ela assegura aos libertos a cidadania brasileira. Isso é uma coisa assim extremamente importante na Carta de Direitos, porque ela é, de certa forma, uma Carta de Direitos. Então, o que ela diz é o seguinte: olha, você é escravo, você foi escravo, você é cidadão. Você é escravo, se você for liberto, você vai ser cidadão. Esse tipo de disposição é muito importante e a gente entende o significado dela, porque quando a gente vê o que acontece no século XIX, naquela tragédia da Guerra Civil Americana, havia nos Estados Unidos uma questão política sobre a escravidão e tinha a ver com uma convivência que as pessoas tinham feito lá nos estados chamados estados escravos, e mesmo que todas as tentativas que o Lincoln fez para poder cancelar de alguma forma, de uma maneira, a partir do estabelecimento dos direitos humanos à liberdade, a validade desses contratos. Coisa que os Estados Unidos se recusaram a aceitar, porque eles não entendiam que aqueles contratos podiam ser cancelados de qualquer outro meio, já que eram contratos de compra e venda e tal coisa. Você vê que no Brasil a Carta Constitucional em nenhum momento estabelece que há legalidade na escravidão. Pelo contrário, ela assegura que no momento em que a pessoa deixa de ser escrava, ela se torna imediatamente cidadã. Isso é uma coisa que deve ser apontada, porque em 1888, quando a princesa, né, Isabel, ela, por decisão do Senado, ela aboliu a escravidão, se vocês se lembram bem, a carta, o documento, é muito extremamente simples. É extremamente simples. Ele diz em 2 artigos. No artigo 1º, ele decretar extinta a escravidão no Brasil. Ele extingue. Mas existe algum documento que tenha, de alguma forma, legalizado a escravidão no Brasil? Não há nenhum. Tanto que no artigo 2º ele tem que dizer: revogam-se as disposições em contrário. Quer dizer, qualquer coisa que exista que de alguma forma legisle sobre a escravidão, provavelmente estava se referindo às notas de pé de faixa do Código de Processo Criminal, que eram
eram documentos que tratavam das relações entre escravo e escravo, mas que em nenhum momento diziam que a escravidão em si era legal. Quando ela diz assim, revogue as pessoas encontradas, ela acabava com a escravidão, porque nunca, na verdade, a escravidão tinha tido um documento legal. Então, isso é uma obra pacificadora que se revela como uma obra virtuosa a longo prazo, porque nós percebemos aí que, por parte da família real da corte, sempre houve um compromisso com a construção de uma sociedade de iguais, pelo menos do ponto de vista do direito e da cidadania. Né? Claro, não vamos entrar em outras questões a respeito a isso, porque depois, ao longo do século XX, os temas da igualdade vão adquirir outras dimensões. Mas eu gostaria, então, de terminar aqui, para concluir, falando sobre a importância, então, e a relevância dessa Carta Constitucional, cuja durabilidade está ligada a essa sua sensibilidade com a realidade brasileira e com o fato dela apontar meios para deixar dentro dela meios que pudessem permitir a solução desta questão específica em algum momento, sem que fosse necessária uma conjunção constitucional ou social específica. E essa carta, portanto, ela tem o grande mérito de tratar das grandes questões do Brasil, sem, na verdade, querer impor ao Brasil caminhos, regras, elementos que pudessem impedir o seu desenvolvimento natural. Essa é a razão do sucesso, da durabilidade da Carta de 1924 e da sua importância histórica no Brasil. Como modelo, ela nunca mais foi tomada como modelo, porque todas as constituições brasileiras posteriores, elas são sempre invasivas, né, da estrutura social. Elas sempre dizem como a sociedade deve ser, o que é, o que não é, etc. E, de certa forma, impede que a sociedade se desenvolva naturalmente, encontre seus próprios caminhos de uma maneira menos traumática ou que exige uma convulsão constitucional ou uma convulsão legal. Então, a importância da Carta Constitucional é muito grande. Eu acho que aqui só devemos agradecer aos seus ancestrais, Sua Alteza, por terem dado ao Brasil essa possibilidade, né, esse modelo, porque isso é inspirador. E eu acho que, no fundo, o que o Brasil busca sempre, tendo visto a sua imensa lealdade histórica à família portuguesa, é sempre, de alguma forma, algo parecido. Né? Eu acho que esses exemplos eles continuam de alguma forma, mesmo que nessa confusão que caracteriza o Brasil, que é típica, na verdade, da própria sociedade e que nós vivemos permanentemente, isso é sempre um farol, um modelo que deve inspirar a nossa jornada política, a nossa jornada legislativa, a nossa jornada constitucional. Muito obrigado.